Amados irmãos, amados amigos, bom dia, bom dia, bom dia mesmo, na paz, na segurança, na comunhão com Cristo Jesus. Meus irmãos, muita gente não concorda, mas é dever do pastor, é obrigação do pastor. Hoje existem dois tipos de pastores. Existem os pastores de Cristo e os pastores da esquerda. Quando eu fiz seminário, haviam 6 deles que eram totalmente desligados. Desligados, eu digo separados. Eles não se uniam, eles não conversavam com os demais, só entre si. E alguém que deles se aproximava, eles chamavam para a doutrina, para a ideologia deles, para que conseguissem em união e organizaram a igreja. Tem igrejas para todos os gostos agora, né? Tem igreja até para gay e lésbicas. Mas isso nós não somos contra, cada um siga o seu caminho, para isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas é dever, é obrigação do pastor cristão, fiel à palavra, de esclarecer. A Bíblia condena piamente o comunismo. Se você vota num partido comunista, você está votando em um comunista. Porque quem não é comunista não se filia a esse tipo de partido, não tem essa ideologia, porque é uma ideologia cristã. O fundador dessa religião, né, nós iremos dizer o nome de Karl Marx, não pode, em hipótese nenhuma, como diz em 2 Coríntios, capítulo 6, 14, 10, 18. Diz assim no versículo 14, não se associem com descrentes. Eles confessam a religião para trazer os menos conhecedores da palavra, aqueles que frequentam a igreja como cristão, agem como cristão, são cristãos, mas não conhecem a Bíblia. Não conhecem. Se a pessoa diz, olha, Deus diz, não matarás, e depois lê um versículo que diz, Deus manda matar. É controvérsia. Isso quer nos dizer que nós não temos que ter opinião. Nós temos que seguir aquilo que nós queremos ser realmente. Você segue aquilo que você quer ser. Mas o cristão que conhece a palavra, que serve ao Deus verdadeiro, que conhece o seu nariz, eu digo o seu nariz porque pelo nariz nós sentimos o olfato do que estamos fazendo errado. Há um perfume diferente entre o acerto e o erro. Portanto, não se associe, diz no versículo 14 de 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 14 nos diz, não se associe com os descrentes. Com efeito, como seria possível conciliar a justiça com a iniquidade? E que haverá de comum entre luz e as trevas? Versículo 15. Que harmonia poderia haver entre Cristo e o diabo? Que parte tem em comum um crente e um descrente? 16. Que aliança poderia estabelecer-se entre o templo de Deus e os ídolos? 17. Porque nós, os cristãos verdadeiros, somos o templo do Deus vivo, tal como Deus disse. Neles habitarei, andarei no meio deles. Aí então teve o senhor pastor aí comunista que disse que o cristão deve ser comunista, deve votar em comunista. Não, meu irmão, não pode, não deve. Por quê? Porque o líder, né, a própria doutrina deles é uma doutrina anticristã, é uma doutrina
que persegue o cristianismo em todos os países em que elas são dominantes. Em todos os países em que elas são dominantes, eles são perseguidores do Evangelho. Nós temos exemplos da China, da Rússia, né, de tantos outros países de perseguição. Perseguem os crentes para matar, não é para conversar, não. Na China, existem bairros separados de cristãos e esses pastores desses bairros são ligados ao Partido Comunista. É verdade mesmo. Você pode procurar no YouTube, né? Você pode procurar. O ópio, o líder deles, o Karl Marx, diz que a religião cristã é o ópio da humanidade. E o que é o ópio? O ópio é um líquido leitoso presente na papoula do Oriente. Planta de nome científico papaiver. É sonífero, alucinógeno. O líquido contém uma série de substâncias com efeito hipnótico e analgésico, que podem ser até utilizados para trazer agravo à saúde. Vejam que comparação. Isso foi o líder, o fundador do comunismo no mundo. Portanto, meus irmãos, é preciso que você conheça a palavra para que não venha a seguir, porque o Senhor nos desperta em diversos versículos bíblicos. Cuidado nos finais dos tempos. Os apóstolos lhes perguntaram o que faremos para identificar, né? E ele disse: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos presbíteros. E agora um tal de apóstolo, né? Criaram esse título para aqueles que mais, segundo a Bíblia, fogem e pregam um evangelho de prosperidade. E o Senhor Jesus não disse prosperidade para ninguém. Ele disse o seguinte: se me fores fiel, eu estarei contigo, e tudo o que tu fizeres dará certo se estiver em comunhão comigo. Se estiver em comunhão com o Cristo verdadeiro, e não com outro de Cristo qualquer, que estão pregando aí aleatoriamente. Portanto, mais uma vez vou repetir, o fundador do comunismo declarou, Karl Marx, o nome dele, o cristianismo é o ópio da humanidade, é o ópio do cristianismo. Acima de qualquer posição política, o cristão é filiado com Cristo e a Cristo, e anda com Cristo em seu coração, porque nós somos os seus tabernáculos. Todo cristão, meu irmão, tem liberdade para escolher o partido que achar melhor, que seja de esquerda ou quer ser de direita. Nenhum partido está perfeitamente alinhado ao Evangelho. Realmente. Este é o conselho que o pastor comunista nos dá. Que sejamos independentes. Sejam independentes. Mas parem um pouco. Aqui na América do Sul, comunismo. Argentina, veja como é que a Argentina está. Fome, miséria. Venezuela, precisa nem dizer. O nosso Brasil, nesses últimos 30 anos, nós tínhamos tido, você note que um homem, em 4 anos, perseguido pela justiça, perseguido pelo próprio Congresso Nacional, desenvolveu estruturalmente o país em 20 anos. Um outro passou 8 anos. E se nós somarmos do primeiro, que foi o Sarney, até o último, que foi o Temer, foi mais de 20 anos de governo. E o país só para baixo, só a pobreza aumentando, a miséria e a fome. E continua nos nossos dias. Enquanto houve um acréscimo dos não necessitados em nosso país, durou pouco por causa da perseguição. Foi o único homem no mundo,
O único homem no mundo, não sou político, não. Não sou político. Mas foi o único homem no mundo que um juiz, não lembro o nome dele agora, um bem escurinho, acho que foi o mais escurinho que esteve, né? No STF, diz, são 513 deputados. Um homem político, há 19 anos, apenas ele, somente ele, unicamente ele, não tem crimes, não tem crimes de roubo, de desvio de verba, nada que venha abonar a sua moral como deputado federal. Procuraram por todos os meios processá-lo, caçá-lo, conseguiram até, né? Conjecturaram e executaram os planos. Como disse um outro senhor, aquele que arquitetou tudo, está consumado. Ordem dada, ordem cumprida. Então é preciso que nós vejamos o testemunho de cada um, para que nós possamos distinguir e tomar realmente, como disse aqui o nosso pastor comunista, a Bíblia não tem preferência por partidos, sim, porque não existia partidos na época. Apenas diz que nós devemos nos afastar dos incrédulos. O cristão não, o crente, que o cristão não vai votar num comunista, acima de qualquer posição política, acima de qualquer uma posição. Se o cristão é filiado a um partido que apoia o comunismo, ele não é cristão. Ele não é cristão. Ele é qualquer coisa, é um crente, não é um cristão. A Bíblia não se alinha com a direita, a Bíblia é a direita. A Bíblia é a direita de Deus. A Bíblia é a nossa bússola. A navegação tem a bússola. A navegação tem o astrolábio, tanto na aeronáutica, nos aviões, como nos navios. Nos satélites, quando é guiados, vai através das bússolas, através dos astrolábios, que se regem pelos astros. Tem que ter sabedoria, entendimento, discernimento de Deus para se chegar ao caminho onde nós vamos, onde nós iremos. Não é? Você hoje tem no carro tem um GPS, não é, meus irmãos? O GPS nos orienta em tudo e se faz presente diante de nós, nos mostrando os caminhos. Então continua, mas o astuto se desvia da esquerda. Não há nenhuma ligação. Procure na Bíblia, vá no YouTube, vá no Google e faça a pergunta lá. Me cite os versículos que dão apoio à esquerda. Um versículo só, que Deus fala que a esquerda tem alguma ligação com Deus. Não tem, meu irmão. Agora pergunte quantos versículos tem que falam sobre Deus. São imensos, são números, são grandes os números. Portanto, em Eclesiastes, capítulo 10, 2, nos diz, que diz que é sábio, vota na direita, o tolo vota na esquerda. É no livro de Eclesiastes que nos diz isso. Leia. Né? Portanto, os comentários são para que você abra os seus olhos e veja o caminho da verdade e da vida. E só Cristo é a direita. Não há esquerda em Jesus Cristo. Não há esquerda em Deus. Não há controvérsias na palavra de Deus. Quando Deus diz, não matarás, Ele mostra os estatutos todinhos que Ele dá. Os mandamentos. Aqueles mandamentos é um estatuto, é uma lei para nós cristãos.
Porque os nossos corações, as nossas mentes, não são como a do anticristão, não são de um ateu, não são de um não tem conhecimento da verdade e da vida que é Jesus Cristo. Portanto, nós sabemos o caminho que estamos a seguir. Nós não vivemos por aparência, nós vivemos por fatos. Pergunta no Google qual a riqueza dos comunistas que estão no poder. Por que eles não dividem, tiram de cada um a metade do que possuem e distribuem com os pobres? Por que não fazem isso? Portanto, nós temos que sabermos o que realmente Deus é para cada um de nós. Muita gente se engana e não simpatiza comigo, porque quando prego, não prego para agradar. Eu prego para salvar. Eu prego para quem é cristão. Quem não é se ofende, está na igreja, cantando, louvando, fazendo parte de tudo que tem, de todos os órgãos da igreja. Mas falta convencimento da fé, falta certeza da salvação. Não aceita a correção. Portanto, ele ainda nos diz, e usa João 7,24, esse pastor nos diz, não é? Ele nos diz aqui em João 7,24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Os pastores com compromisso e responsabilidade com Deus devem orientar suas ovelhas a mostrar os exemplos do comunismo no Brasil e nos países comunistas. Então, meus irmãos, é preciso que nós conheçamos. O Senhor Jesus nos diz, pela árvore conhecereis o fruto. O fruto. Não é? Portanto, meu irmão, procure ler a Bíblia, se corrigir, e quando tiver uma pergunta que você não saiba responder, procure o seu pastor. Pode acontecer naquele momento ele não saber lhe responder a sua pergunta, mas ele irá consultar, ele irá pedir a orientação ao Espírito Santo para lhe dizer realmente o que é que o Espírito Santo quer que você saiba, para que você não siga ludibriados por muitas enganações que tem por aí. Em quem o cristão deve votar? Em quem? A Bíblia fala sobre a esquerda e direita. A Bíblia nos fala. Nenhum partido político segue completamente a Bíblia. Todo partido político não segue, todos eles. Mas os homens que fazem parte do partido de Deus deveriam seguir os passos da palavra. Poderiam seguir dentro daquilo que a Bíblia relata e manda que eles pratiquem. Nós vimos, né, que eu narrei anteriormente, apenas um honesto em 513. Eu me perguntei, e os pastores que estão ali, são desonestos? São desonestos? Aí eu fiz outra pergunta ao Google. Quantos deputados existem honestos? E a resposta foi esmagadora. Apenas um. Apenas um. Talvez hoje não exista mais nenhum. Apenas um. Foi a resposta do Google. Portanto, meu, nós iremos continuar com esse estudo por mais 2 vezes. Para que eu mostre a você, meu irmão, eu estive em 8 países comunistas. Eles nos ofereciam tudo quando nós chegávamos lá. Viagens grátis, para nos mostrar a beleza, as coisas abençoadas, maravilhosas do país. Mas quando eu e mais 4 cristãos, nós íamos para os bairros, para os arredores, para vermos como realmente a população vivia. Era fome, miséria, nudez, prostituição, falta de Deus. Porque se eles tivessem conhecimento,
lutariam, não sangrando com espada, mas com a oração, e Deus mostraria os meios. Portanto, meu irmão, chegou aos meus 20 minutos, eu terei que parar agora. Mas peço-lhes, envie para muitas pessoas. Eu não ganho nada, não quero dinheiro, nada, odeio dinheiro. Odeio dinheiro. Deus tem me abençoado abundantemente. E todas as bênçãos que Deus me dá, me faz viver ricamente. Em nome de Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.